Vamos começar pela própria Maria Eugênia, o Joel, porque ela não só está com os ouvidos atentos, mas também bem atenta ao conteúdo do que os nossos ouvintes mandam para cá. E foi a partir da reclamação de um ouvinte aqui do Bora Brasil que surgiu essa pauta que a gente vai tratar agora, né? E é uma pauta que é muito sensível, que mexe muito com quem está nos ouvindo e com a gente aqui no estúdio também, quando a gente fala em demora para procedimentos de saúde, principalmente procedimentos de emergência, que é o que a Magê vai contar pra gente agora. Diga aí, Magê, boa tarde. Oi, Magê. Boa tarde, Joel. Ana, boa tarde para os nossos ouvintes também. Pois é, um ouvinte da Rádio Bandeirantes tem a cirurgia na perna adiada por falta de ambulância para levá-la ao hospital. Ademir de Lima estava internado no Hospital Ipiranga, na Vila Monumento, desde sexta-feira após sofrer um acidente de moto. Ele precisava passar por um procedimento no osso maléolo no tornozelo esquerdo, que deveria ser feito em outro hospital. Ademir conseguiu marcar a operação para terça-feira. Ele se preparou, ficou em jejum, mas foi informado de que a cirurgia tinha sido cancelada por falta de ambulância. Fiquei de jejum das 10 horas até às 13 horas da tarde. Aí às 13 horas da tarde me informaram que a minha cirurgia tinha sido cancelada porque tinha falta de ambulância. Aí me liberaram a refeição. Até aí tudo bem. Aí eu almocei ontem, tomei o café ontem e fiquei esperando. Aí chegou o café agora de manhã, eu não quis tomar porque eu quero saber de alguma notícia, entendeu? E agora chegou o almoço também e eu não tenho notícia nenhuma. Uma funcionária do hospital explicou que o serviço é prestado por uma empresa terceirizada. Por isso, eles não tinham como saber no hospital quando a transferência seria realmente feita. A Rádio Bandeirantes entrou em contato com a Secretaria Estadual da Saúde, que informou que a empresa que presta serviço de ambulância para o Hospital Ipiranga é sim terceirizada, que o caso será investigado e que serão tomadas as medidas cabíveis. Após o contato da reportagem, Ademir foi transferido para o hospital e realizou a cirurgia nesta quinta-feira. Ou seja, só conseguiram resolver o problema depois que a gente entrou em contato. Aliás, tem um detalhe que não está aqui na reportagem, mas que a Maria Eugênia estava falando para a gente aqui fora do ar, de que, além de tudo, houve uma demora muito grande para levá-lo para um quarto, mesmo com a perna ali quebrada, com a necessidade da cirurgia. Ele ficou numa maca no meio do corredor esperando Sem maca, né? Foi sem maca, ô Magê, é isso? Foi, ele ficou numa cadeira. Numa cadeira. Vocês já perceberam que virou moda o poder público responder da seguinte forma: isso aí é de responsabilidade de uma terceirizada. Isso aí é uma empresa terceirizada. Como que se fosse justificativa. Gente, para mim é pior ainda. Primeiro, quando você terceiriza alguma coisa, nesse sentido, você não deixa de ter responsabilidade por aquele serviço. E segundo, quando você terceiriza, é porque aquele serviço que está sendo assumido por alguém que vai ganhar dinheiro, uma empresa que está assumindo que vai ganhar dinheiro, obrigatoriamente, ela tem que contribuir entregando um serviço melhor do que o poder público entregaria. Senão, não tem por que você terceirizar. Para que eu vou terceirizar? Se para não ter ambulância, como não havia nesse momento, eu não preciso de terceirização. Eu mantenho o serviço horroroso que eu tenho aqui, mantendo do mesmo jeito, já que não tem ambulância, para que eu vou terceirizar? Aí você terceiriza para não ter esse tipo de problema. Pô, eu vou contratar uma empresa aqui, a empresa vai ganhar dinheiro e eu vou me desafogar. Eu vou garantir que eu vou pagar para essa empresa e ela vai me entregar o que eu preciso. Aí falha, não tem ambulância para levar o cara pro hospital, isso é muito mais grave. A terceirizada, difícil, ela não pode, de forma alguma, falhar. O mais difícil, Joel, é colocar a pessoa na fila para uma cirurgia, porque é uma mobilização imensa. Você precisa de uma sala cirúrgica, depois a sala de recuperação, equipamentos, vários profissionais que são envolvidos. Esse é o mais difícil. E conseguiram. Aí eu avanço exatamente para esse ponto. O ponto de partida aqui foi essa terceirização, sempre muito mal explicada e colocada como uma justificativa injustificável, né? Aí você tem um canhão pronto para atirar lá no inimigo e não tem a munição. É isso. Você tem um canhão que custa R$1 milhão, R$2 milhões e precisa colocar uma munição ali que custa R$100 e você não tem. Gente, sabe qual o nome disso aí? Incompetência, ingerência,
falta de planejamento. Só pode ser isso. Falta de pulso mesmo. Você já ouviu falar que é falta de dono? É isso aí, é falta de dono. Uma empresa que um dia pensar em passar por um problema parecido como esse, essa empresa ela está fadada ao insucesso. Ela está fadada a falir, não é? Isso não pode acontecer, minha gente. Agora, ainda tratando disso tudo e avançando um pouco mais, quando a gente fala de saúde, isso tudo é pior. Porque você está lidando com uma pessoa que está com dor, que ela precisa fazer aquela cirurgia o quanto antes para resolver o problema que ela tem, para ela voltar a trabalhar. Esse cara não está trabalhando. Ele parado ali não é só prejuízo, é a condição dele e da família que vai definhando cada vez mais. E um gasto mais alto ainda para o governo naquela internação. Com certeza. Auxílio que o governo tem que pagar do outro lado por um tempo estendido. Exatamente. Ou seja, o prejuízo para todos os lados ele só vai aumentando. Você vê por um elo muito frágil ali, Nossa. por um serviço terceirizado que não funcionou como deveria. Pô, por causa de uma ambulância, gente. Falta de uma ambulância. Se tem ali uma coordenação interessante, ó, não tem ambulância aqui que deveria ter, pô, eu vou pagar um transporte por aplicativo, alguma coisa, mas eu vou levar esse cidadão lá para a mesa cirúrgica, porque os profissionais lá estão simplesmente esperando a chegada dele para iniciar a cirurgia. Pô, isso é uma incompetência sem tamanho. E hoje eu vi um negócio, Aninha, que me preocupou pra caramba, que tem a ver com isso também. De que o rumo que a gente está seguindo, nacionalmente falando, com as contas que o Brasil tem hoje a pagar e a receber, e a conta final não está legal, cada vez mais nós teremos menos, inclusive no poder público, inclusive na saúde. A saúde já está afetada, isso aí é um sintoma disso. E tantos outros sintomas já estão sentindo por pessoas que dependem do poder público na saúde, que dependem da saúde pública. E se a gente não tomar um rumo diferente, infelizmente, vai ficar cada vez pior. É a máquina inchada que a gente fala, é a gastança do poder público. Não é só esse governo, não. Todos os governos. Todos. Isso é histórico do Brasil, né? A conta estoura. Ela acaba estourando. E estoura desse jeito aí. Né? Ela estoura deixando de socorrer uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia, deixando de levar o cidadão de ambulância de um hospital para o outro, deixando o cidadão esperando lá por 10, 12 horas para passar por uma consulta, deixando de fazer o agendamento porque não tem disponibilidade ali. Ou seja, é a precarização mesmo de um serviço que deveria ser muito bom pela estrutura que a gente tem, mas que hoje não está por falta de grana. Então, e não é nem por falta, né? Porque existe muita grana, mas a distribuição é feita da maneira errada, enfim. Que bom que nesse caso a situação do ouvinte tá resolvida, mas eu não tenho dúvida de que vai começar a aparecer um monte de coisa aqui no nosso WhatsApp sobre isso. Me lembrei aqui, aquele fato que eu comentei com você fora do ar, de um funcionário que trabalhava para mim, isso tem uns 10 anos. O cara caiu foi arrumar uma caixa d'água e caiu. Quebrou o braço com fratura exposta. Braço para fora. E tava fazendo serviço para uma outra pessoa. Aí, fratura exposta, o osso para fora, foi pro hospital e tal. Ele voltou com o braço enfaixado e com analgésicos lá para tomar. Falou, o dia que for a cirurgia, a gente vai te avisar. Eu falei, o quê? Os caras permitiram que você retornasse com uma fratura exposta? Você imagina o que o pobre passa no dia a dia, que às vezes não chega pro nosso conhecimento aqui. É algo penoso. É algo assim terrível. Aí, obviamente, eu tive que entrar em contato e tal, como a gente faz aqui, né? Cobrando o órgão público e tal. E pela cobrança, funciona. Aí eu cobrei e colocaram o cara lá para fazer a cirurgia rapidamente. E quem não tem condição de cobrar? E quem não tem um recurso, seja um recurso de amizade, de relacionamento ou de dinheiro? Ou cair na mão de uma Rádio Bandeirantes, como aconteceu aqui. É o recurso que o ouvinte tem e que tem que ser utilizado nesse sentido mesmo. O cidadão fica lá em casa com o braço enfaixado, o osso para fora, sofrendo, passando dor, esperando para voltar a trabalhar. Com risco de desenvolver uma infecção assim gravíssima. Vai. Deus me livre.